trabalho, ele faz parte do cura ancestral. O que é o cura ancestral? Então, é uma transformação que houve no trabalho de gênero, onde havia só grupos masculinos ou só grupos femininos, para um trabalho onde homens e mulheres trabalham juntos, né? Ou seja, veem essas questões juntos, e que, em alguns momentos, em algumas propostas, vai ter só para homens ou só para mulheres. Mas, dando essa questão, a abrangência do cura ancestral, tem a ver com uma possibilidade de a gente curar as questões do patriarcado. Então, o que eu fui percebendo com o tempo é que não só as mulheres sofreram com o patriarcado, mas o mundo sofreu com o patriarcado, os homens também sofreram com o patriarcado. E, na realidade, essa crise que a gente está vivendo hoje, né, tem a ver com isso, tem muito a ver com isso, né? Porque essa dissociação cultural tão profunda que a gente foi criando, né, essa dissociação que é histórica, e que lá no livro que eu escrevi sobre isso, a gente vê bastante como foi se construindo essa dissociação, né, um livro que se chama A Cura Ancestral. Então, a ideia desse grupo é que a gente possa ver todas essas dimensões que estão relacionadas com com esse com a cura dessas feridas que são ocasionadas por uma cultura patriarcal, e também não só trabalhar com a cura, mas também trabalhar com as novas possibilidades, com novas possibilidades de estar no mundo e viver uma nova sociedade. Eu acho que agora, esse momento que a gente está vivendo, exatamente esse momento histórico, tem a ver com uma nova possibilidade que a gente pode estar criando, mas para isso a gente tem que se dar conta e está realmente fazendo reflexões profundas a esse respeito. Então, dentro da questão das curas, das feridas do patriarcado, eu vejo a relação de par como uma das questões muito importantes, né? Porque a gente, o patriarcado, ele se expressou muito, né, dentro de como se organiza a família, de como se organiza as relações de par, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, né, é a gente poder ver assim, o que é o amor, né? Eu acho que a primeira questão para a gente poder trabalhar, ver essas questões, é a gente descobrir, bom, o que é o amor, o que significa o amor. Então, porque o amor, ele é é uma palavra, né? Uma vivência, é uma emoção, é um sentimento, mas que a gente pode chamar tantas coisas de amor, né? Então, eu me lembro um momento que eu trabalhei com mulheres, né, que sofriam com violência doméstica, né? E é interessante perceber que, na realidade, essas mulheres muitas vezes chamavam essa violência que elas sofriam em casa de amor. Então, a sensação que eu tenho é que o que a gente chama de amor é aquilo que a gente viveu na nossa infância, é os modelos que a gente viveu na nossa infância. E isso, muitas vezes, nos leva a um sofrimento também, né? Então, existe uma tendência, mesmo que a gente não goste daquele modelo que a gente viveu lá, que a gente aprendeu, às vezes a gente tende a repetir, né? Porque é como se aquilo é amor para a gente. E quando, às vezes, nós nos propomos a uma vivência diferente, e não conseguimos. Alguns de nós temos a sorte, né, de ter um modelo de amor, de relação de par, bom, legal, amoroso, de satisfação, de alegria, de prazer de viver. Mas alguns de nós temos modelos que têm muito a ver com controle, com
a posse, né? Buscando a posse como uma referência. E então eu acho que a primeira coisa é a gente poder olhar assim com carinho e ver, bom, qual é o modelo que eu sigo, né? Isso não é um determinante para o resto da vida, tipo assim, eu não tenho como, esse é o modelo, não, eu não gosto, mas é o que eu tenho, né? Não, também fazendo um trabalho sobre si mesmo, sempre é possível trocar esses modelos, mas digamos que eles são um ponto de partida, muitas vezes, alguns como um ponto de partida agradável e outros não tão agradável assim. Então, eu acho que a primeira coisa é questionar para a gente, com sinceridade, o que é o amor. E daí, dentro dessa questão, o que é o amor, a gente poder pensar um pouquinho também no que é o amor de par. Né? Então, se a gente vai ver a questão histórica das relações de par, né, elas vêm lá de uma estrutura muito antiga, né, ainda da nossa pré-história, quando vai se formar as primeiras estruturas de família. Então, as relações de par, elas não sempre tiveram a estabilidade que na nossa cultura a gente se propõe, ou seja, uma relação eterna para toda a vida, né? Houve muitas culturas onde as relações não tinham essa proposta, né? Houve também momentos históricos onde a relação de par tinha muito mais a ver, não com o amor exatamente, mas um, com digamos, a relação de posse, né? Uma relação comercial quase. Né? Então, onde se fechavam muitos acordos políticos e acordos de propriedade, bom, a relação de par se tornava útil no sentido de relações de poder. Né? Então, uma pessoa se casava com outra não por amor, né? Mas por um acordo entre famílias, muitas vezes até sem as pessoas se conhecerem. Né? Mas se a gente pensar assim, qual é a origem das relações de par, né? Esse vínculo entre que originalmente foi entre homens e mulheres, né, lá na sua origem, tem a ver com uma questão de sobrevivência, né? Onde lá no início, lá na pré-história, os papéis eram mais definidos do que na nossa sociedade hoje, né? E que era necessário, dentro da estrutura de família, que a mulher, nesse momento mais vulnerável dela, né? De parir o nenê, de cuidar do nenê, né? Essa dependência, ela necessitava de proteção nesse momento. Então, surgem aí as primeiras estruturas familiares e as primeiras relações de par, né? Onde existia um papel bem claro, masculino, né? De proteção. Mas o interessante na pré-história, especialmente nesse período que a gente chama de paleolítico, né? Interessante é que possivelmente, apesar de se formar essas relações e existir essa proteção, os homens nessa época não sabiam exatamente do papel da paternidade, né? De que eles eram pais, né? De que eles tinham uma parcela de contribuição na geração da vida. Né? Então, esse cuidado original, ele tinha muito a ver com algo de cuidar esse grupo, né? Cuidar essa pequena comunidade, eram pequenas comunidades de uma média de 30 pessoas. Então, existiam papéis bem definidos aí. Em geral, os homens cuidavam da caça, as mulheres da coleta, né? E, e os homens exerciam muito esse papel de proteção também. Bom, então,
eu fiz aqui um quadrinho, né, para a gente poder dar uma olhada um pouco na questão da... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, assim. Para a gente... esse quadrinho ele vai falar um pouquinho dessa perspectiva histórica. Né? Então, essa primeira parte, esse primeiro momento da humanidade, onde a gente vai ter, que eu estava colocando a questão da pré-história, né? A gente pode dizer que são sociedades não estratificadas, ou seja, elas não têm classe social, né? Então, são sociedades onde as pessoas vivem em comunidades, são pequenas comunidades, muito pequenas, né? Como eu falei para vocês, mais ou menos 30 pessoas, e o amor, né, ele vai se caracterizar, né, pela questão do companheirismo, das parcerias, do cuidado com a vida, como eu tinha colocado. Então, também o amor entre companheiros, né, o companheiro de caça, a companheira de coleta, essas parcerias que vão que tem um grau de, possivelmente tinham um grau de intimidade muito grande, né? Um grau de cumplicidade muito grande entre as pessoas que trabalhavam, as pessoas que faziam coisas juntas, né? Então, a gente não tem exatamente como saber como exatamente eram as relações de par nesse momento, mas possivelmente essas relações de poder que vão se formar mais tardiamente, elas não existiam nesse momento, existia possivelmente uma relação de parceria, de cumplicidade, né? E possivelmente também sem uma visão de que tenha que ser para toda a vida, né? Talvez mais flutuantes o tempo das relações. Né? Como é que a gente sabe disso? Então, os pesquisadores, eles costumam fazer duas relações para poder estudar esse período dos caçadores-coletores, né? Então, um seria estudando os sítios arqueológicos, e os sítios arqueológicos, eles são muito interessantes nesse sentido, porque eles têm uma ausência nos sítios arqueológicos do Paleolítico de mortes por violência, né? Então, os sítios arqueológicos da época do Paleolítico, eles têm muito vê morte por doença, mas não vê morte por esfacelamento do crânio ou por ossos quebrados, ou seja, sinais de guerra. Tá? Não tem são poucos os sinais de conflito violento dentro dos sítios arqueológicos do Paleolítico. Coisa que vai mudar depois. E depois também o abundante número de estatuetas de representação feminina, em realidade, representações que aparecem, as mulheres, são representações do feminino, de mulheres grávidas, ou com os genitais muito aparentes, ou com um bumbum muito grande, né? Que dão conta de que, na realidade, para uma pesquisadora que se chama Marija Gimbutas, ela coloca que possivelmente sejam deidades femininas. Então, quem acompanha o trabalho do Cura Ancestral, ou também do Casa das Mulheres, sabe que eu falo muito disso, né? Dessa questão, dessa origem da divindade como feminina, que somente depois é que a gente vai ter uma versão masculina da divindade, tá? Mas originalmente as divindades eram femininas, porque na realidade a fertilidade e a capacidade de gerar vida era uma questão relativa à mulher, né? E era muito mágico porque os homens não tinham consciência da sua participação nessa geração de vida. Bom, conforme vai evoluindo, ou talvez involuindo, né, as relações de poder, as estruturas que vão surgindo a partir do que a gente chama de civilização e das relações de propriedade, de poder, né?
então a propriedade privada, etc., a gente vai ter estruturas de poder e também daí começam a surgir estruturas sociais onde as relações entre homens e mulheres passam a não ser mais lineares, começa a haver digamos, a mulher dentro dessas, principalmente dentro da cultura antiga, né, da Idade Antiga, das primeiras civilizações, a mulher vai perdendo valor à medida que o homem vai se dando conta do seu papel na reprodução, e a agricultura vai tendo um excedente de produção, e também vai ter a questão da terra, quem é que vai herdar a terra, etc., né? Então, as mulheres, elas passam a ser consideradas inferiores aos homens, né? E daí surge, a gente vai ver dentro por exemplo, a gente pode ver isso super bem na cultura grega, né? Que vai surgir uma espécie de amor entre iguais, né? Então, dentro eu trago aqui como exemplo a cultura grega, onde a questão da homossexualidade masculina era bastante valorizada como um exemplo de amor ideal. E a relação entre homens e mulheres era vista como uma relação de segunda ordem, uma relação que não era tão importante, né? E que só seria possível o amor verdadeiro entre iguais, né? Porque dentro das relações entre homem e mulher não teria essa simetria em termos de, de qualidade das pessoas, né? De valor, né? De cada pessoa. Então, na Grécia Antiga, a gente vai ver que é um período onde a homossexualidade é muito valorizada e que, num segundo momento, depois a partir da Idade Média, vai ser demonizada, né? Então, à medida que a sexualidade dentro da Idade Média ela vai sendo dentro do catolicismo, né? Ela vai sendo negada, ela vai ser controlada de todas as formas possíveis, né? Então, mesmo a homossexualidade começa a ser uma das coisas que é demonizada dentro da sexualidade. Então, dentro da Idade Média, a sexualidade é vista como um mal, como uma coisa do demônio, né? E que, bom, é um mal necessário. Então, as pessoas que não tão podem viver a sua sexualidade, mas como um ponto de visando a reprodução, né? E não o prazer. O prazer é visto como uma coisa de pecado, dentro da visão católica, dentro da Idade Média. Mas é interessante que mesmo dentro da Idade Média a gente vai ver o surgimento de um tipo de amor idealizado que depois vai dar dentro de mais tarde, né, na Idade Moderna, vai dar como resultado um tipo de amor que a gente chama de amor romântico, né? Mas isso já nasce dentro da própria Idade Média, que é esse tipo de amor de alguém inacessível, alguém que eu não posso tocar, que é uma pessoa super idealizada, né? E que depois vai estar como um gênero literário que a gente ainda vive bastante, né? Esse gênero literário nas nossas vidas, que é essa coisa idealizada, de um amor idealizado. Né? Então, e que causa sofrimento, invariavelmente, né? Então, na realidade, esse modelo de um amor que vai nos suprir tudo que a gente necessita, que vai nos fazer feliz para sempre, todo sempre, tem muito a ver com esse gênero, né, e com essa fase onde o amor ele deixa de ter o caráter, digamos, ele vai conviver com a transação comercial, né, das relações de par, mas também ele vai ter um caráter idealizado e às vezes conflitivo com essa questão que eu coloquei antes dessas relações comerciais que são estabelecidas por laços de matrimônio.
Então, inclusive, eu estava outro dia lendo uma coisa que eu achei super interessante também, né? Que, por exemplo, como é que toda aquela horda de bárbaros, né? Que eram os povos do norte da Europa que vieram conquistando a Europa, o sul da Europa, e que fizeram cair o Império Romano, né? Como é que essas pessoas se tornaram católicas, né? Uma das coisas que eu descobri foi que, na realidade, houve uma coisa da igreja, né? De casar os príncipes, os reis, com mulheres católicas, né? Então, a igreja meio que forçava a barra para haver, mesmo desqualificando mortalmente as mulheres, né, dizendo que elas não tinham valor e discutindo, inclusive, se elas tinham alma ou não, né? Essa discussão houve dentro da igreja no início da Idade Média, né? Mas, na realidade, as mulheres tinham bastante valor no sentido de que elas difundiram o catolicismo dentro da Europa entre os povos chamados bárbaros, né? Porque se fazia, a igreja tinha esse modus operandi de fazer com que as mulheres católicas se casassem com esses reis bárbaros, né? E dessa forma foram se formando alianças onde o catolicismo pôde se estender para todo o norte da Europa. Buenas. Então, eu gostaria de trazer essa modificação que existe na nossa época, né, quanto à questão do amor, né, do amor de par. Então, eu creio que as modificações que a gente vive hoje dentro das relações de par, né, elas têm a ver com começam no século XX, né? No início do século XX, a gente tem os movimentos feministas, o início do movimento ecológico, uma modificação da sociedade, uma modificação da ciência, né? Onde várias coisas que se acreditavam antes começam a ser questionadas, né? Então, principalmente no final do século XX para início do século XXI, a gente vai ter toda a questão da diversidade, né? Acho que no século XX a gente vai falar muito da igualdade, né? A igualdade de homens e mulheres, né? Da igualdade das classes sociais, a igualdade das etnias, né? E hoje a gente discute já não tanto sobre um padrão da igualdade, mas sim do direito da diversidade, né? Então, direito ao respeito à diversidade e o direito de que a gente possa ser do jeito que a gente é, né? Mas isso, então, nos, nos cria, eu acho, na realidade, uma ilusão de liberdade, né? Então, por que eu coloco que é uma ilusão? Porque, na realidade, eu acho que nós todos buscamos, acho que a partir aí do movimento hippie, né, que houve uma liberação da sexualidade muito grande, né, que o Rolando Toro, o criador da biodança, colocava como que na realidade é uma liberação aparente, né, uma liberação que na realidade não aconteceu de fato profundamente, e daí eu coloco isso também, né, que, na realidade, todo esse movimento histórico de posse, de controle da sexualidade, especialmente controle da sexualidade feminina, né? Essas relações onde tão violentas, elas têm uma dimensão histórica que fica dentro da gente. Então, às vezes, a gente quer uma liberdade, quer construir relações diferentes, mas não consegue porque isso bate em coisas que estão muito profundas dentro da gente, né? Então, são sentimentos contraditórios, né? Eu quero liberdade, mas o que eu faço? Eu também quero ter uma família e viver, ficar até bem velhinho junto com uma mesma pessoa. Como é que eu faço isso? Como é que acontece, né?
Então, acho que são dimensões que aparentemente são contraditórias, né? E que dá essa questão da liberdade, na realidade, nos traz muitas vezes muito sofrimento e muito conflito. Eu acredito que até os anos 40, 50, as relações de par, elas estavam bem definidas, como é que tinha que ser uma família, qual era o papel da mulher, qual era o papel do homem. Então, mesmo que as pessoas não estivessem muito satisfeitas, não tinha tanto conflito, né? Conflito interno. Hoje, que a gente tem mais liberdade, podemos questionar, né? Muitas vezes não sabemos muito bem que rumo tomar, né? E muitas vezes queremos que o outro se porte de determinada maneira que ele não tem condição de se comportar daquela forma que a gente espera, né? Então, isso vai trazendo uma série de dúvidas, de conflitos, de medos, né? E depois também essa questão do amor na pós-modernidade, que nos traz essa questão também dessa dimensão que agora a gente está vivendo dessa forma muito potente, né? Que é essa dimensão virtual, né? Essa dimensão onde o amor ele vai se dando de outras formas que são, historicamente, a gente não tem registro disso, né? Então, é uma nova construção, são novas possibilidades de construção desse amor, mas que, na realidade, não existe um registro anterior, como não existe um registro anterior de tantas coisas que a gente está vivendo. Bom, mas apesar de não existir esse registro anterior, existe sim um registro anterior que às vezes nos, nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar bastante. Depende de como a gente está condicionado a isso. Vou ter que sair um pouquinho aqui da apresentação e voltar a ela, porque deu um probleminha aqui. Ok, assim, só um pouquinho. Vamos ver se ele vai, agora foi. Então, eu acho que uma das questões, assim, mais que eu vejo, assim, que o pessoal mais jovem, às vezes, vem me perguntar, né, é essa questão da posse, né? Então, puxa, Mirtz, eu queria ter maior liberdade, às vezes eu tenho minha relação de par, mas eu queria estar com outras pessoas também, e daí, como é que funciona isso, né? Eu posso ter relação com outras pessoas, não posso? Dá para a gente ter uma relação lá ser eu, convidar outras pessoas para estarem com a gente? Bom, eu acho que são questões que hoje, né, são trazidas, mas eu me lembro assim que quando eu era adolescente e essas questões também eram trazidas, né? Eu acho que a partir dos anos 60, onde dentro do movimento hippie havia essa proposta do amor livre, né? Então essa foi uma questão que passou a fazer parte da nossa cultura, né? É possível o amor livre, é possível a gente ter uma relação de par e estar com outras pessoas também, né? Então, só que daí isso esbarra, né, justamente nessa questão, eu gostaria de poder estar com outras pessoas, mas daí quando o nosso parceiro resolve querer estar com outras pessoas, daí não vale para o parceiro, né? Não vale porque eu não aguento de ciúmes, e daí como é que eu faço com a questão dos ciúmes, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso te trazer é essa questão da fidelidade, né? Porque a quem nós devemos fidelidade na realidade? Se a gente pensar na perspectiva social, da forma como a gente foi educado, né, a gente muitas vezes acha que a gente deve fidelidade ao outro. Né? Mas eu acredito sinceramente que a gente deve fidelidade a nós mesmos. Né? Então, o que significa isso? A minha relação de par é uma relação que é muito importante para mim? Sim ou não?
essa relação, ela tem uma abertura real a que eu tenha relação com outras pessoas? Sim ou não? Eu tendo relação com outras pessoas, eu posso determinar o fim dessa relação? Sim ou não? Então, se a resposta, mesmo diante de um desejo meu, de estar com outras pessoas, uma curiosidade, se a resposta é a minha relação não aguenta, não aguentaria, né? Talvez eu deva questionar a questão da fidelidade a mim mesmo. Essa, essa vontade que eu tenho de estar com outras pessoas é maior do que a minha vontade de preservar a minha relação. Então, eu acho que antes de tudo tem que existir um diálogo sincero consigo mesmo. Então, o quanto eu estou disposto a arriscar, né? E o quanto eu estou disposto a ser sincero comigo mesmo. Então, acho que a conexão principal dentro das relações de par não é por estabelecer leis e regras sobre como se comportar em relação à própria relação e a relação com o outro e a relação com outros que estão fora da relação, mas sim é estabelecer uma relação de cuidado, né? O desejo de cuidar. Então, cada relação ela vai ter uma forma de estabelecer esse cuidado. Como que eu vou descobrir essa forma de estabelecer esse cuidado? Bom, a única possibilidade é muito diálogo, um diálogo complexo de cumplicidade, de vínculo, de escuta amorosa. E não é um diálogo que eu vou ter uma vez na vida, estabelecer algumas regras e deu, né? É um diálogo constante, cotidiano, né? É um olhar, é uma percepção sutil do outro, né? E uma percepção sutil e sincera consigo mesmo. Então, tem um... Opa, saiu aqui. Ok. Então, tem esse um autor que ele está na internet, vocês conseguem, que é esse Luiz Alberto Hans, que tem alguns vídeos que eu achei interessante dele, e daí ele faz aqui uma combinação de 6 fatores que ele julga importante dentro da relação de par. Eu achei bem interessante, depois eu posso passar para vocês o link desse vídeo dele, e me deu vontade, eu estava olhando outro dia, me deu vontade de trazer para vocês. Tá? Ele fala desses 6 fatores, tá? Que o diálogo entre esses 6 fatores seria o que poderia preservar uma relação de par a longo prazo. Né? Então, ele coloca que uma das coisas importantes é essa questão da compatibilidade psicológica. Né? Então, que em nível de forma de ser no mundo, né, é importante que as pessoas tenham um nível de compatibilidade. Né? Então, por exemplo, eu sou super organizada, super obsessivamente organizada, e o outro é super obsessivamente bagunceiro. Né? Então, aí pode ser que exista um fator de muito conflito nessas duas pessoas. Né? Mas isso não determina que seja impossível a relação, só vai tornar ela um pouco mais difícil, né? Porque pode ser compensado, né, por de repente essas pessoas têm uma super atração sexual, assim, um bom diálogo na cama e bom, daí isso compensa. Mas esse autor ele coloca que na realidade nem sempre a nossa relação de par, essa relação que ela duradoura, ela vai se estabelecer ou se sustentar somente numa relação sexual que é super prazerosa ou super importante, né? Que digamos que nem sempre o fator atração sexual é suficiente para manter
uma relação. É um fator muito importante, mas existem esses outros fatores que são importantes também, né? Então, ele coloca sobre a questão de ter projetos em comum, né? A questão dos sonhos, daquelas coisas que a gente constrói junto, que a gente gostaria de levar junto, né? E ter também um certo nível de convergência, né? No sentido de que de gostos, de coisas que eu gosto de fazer, que a gente gosta de fazer junto, né? Seja num nível de atividades, seja num nível de convergência de pensamento, de forma de pensar as coisas, ok? E depois também ele vai colocar, né, que a questão de que dos fatores estressantes, né, estressores da relação. Então, que muitas vezes não tem a ver somente com o próprio estresse gerado dentro da relação, que às vezes a própria relação ela vai gerar fatores estressantes, como também o ambiente onde a gente vive. Por exemplo, hoje, a gente estando confinado dentro de casa, né, em quarentena, talvez a própria convivência seja um fator de estresse, ou não, pode ser um fator que abaixa o estresse, porque daí eu estou convivendo com uma pessoa, eu posso trocar carícias com essa pessoa, eu posso estar tocando o outro, né? Ou não, pode ser algo que os conflitos vão se acentuando e gerando cada vez mais estresse, ok? E depois as competências humanas como um fator muito importante também, ou seja, ter empatia, saber ouvir o outro, né? Toda a questão da expressão do afeto, uma expressão adequada e que convida o outro a estar junto ou não, né? Como esses fatores. Tá bom, pessoal? Então,